no vídeo anterior a respeito dos elementos da narrativa, estamos aqui hoje para esmiuçar aquele conteúdo, né? Falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito dos elementos da narrativa. Se vocês assistiram o vídeo, vocês lembram que estamos falando do pente: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. É exatamente essa ordem que eu vou seguir para falar a respeito desses elementos. Não porque seja a palavra pente ou por qualquer coisa. Na verdade, eu vou começar pelo personagem, porque eu acho que ele é uma das coisas mais importantes dentro de uma narrativa. Então, vamos olhar primeiro para ele. Isso aqui vai ser uma sériezinha, né, uma minissériezinha falando a respeito de cada um dos elementos da narrativa. Se você chegou aqui agora e não viu os outros vídeos a respeito de elementos da narrativa e de gênero narrativo, eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, esses dois vídeos. Quando eu fizer todos os vídeos sobre os elementos da narrativa, eu também vou colocar aqui embaixo de cada um dos vídeos, uma listinha com todos os vídeos que fazem parte da coleçãozinha. Se ainda não tá ali a lista com esses vídeos, os vídeos dos outros elementos, quer dizer que a série ainda está correndo. Então se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos assim que eles forem postados. Ok? Vamos falar de personagem então. Quando se fala a respeito de histórias, de narrativas aqui nos Estados Unidos, né, quando eles vão falar a respeito das possibilidades de criação de história, geralmente eles dizem que existem histórias que são character driven ou plot driven, que significa que são histórias que são empurradas, né, que são direcionadas pelo personagem, ou histórias que são direcionadas pelo enredo, ou o foco do seu olhar enquanto, né, escritor está no personagem, ou o foco do seu olhar está no enredo, nos acontecimentos. E isso tem a ver muito com o gênero que você escolhe, o subgênero, né, vamos dizer. Que tema que você está trabalhando, se é uma história de ação, se é uma história de romance, se é uma coisa psicológica, se é uma coisa mais filosófica, se tem uma pegada mais literária. Dependendo de qual desses focos você tem, acaba sendo mais natural você fixar o olhar ou no personagem ou no enredo. Eu, pessoalmente, trabalho muito com o olhar no personagem, porque eu acho que um personagem legal, um personagem profundo de alguma forma, ele pode levar o enredo, ele pode criar enredos a partir da própria personalidade, nos estilos que eu escrevo, né? Então, lembrando, em volta dos assuntos que eu gosto de escrever, um bom personagem consegue levar um enredo. Mas vamos pensar então em criar esse personagem, esse bom personagem. Como eu já falei pra vocês lá no vídeo dos elementos da narrativa, o personagem, ele tende a ser redondo, plano, ou plano com tendência a redondo, né? Que ele é um personagem que vai ficar ali no meio desses dois. Nenhum deles é melhor do que o outro, mas provavelmente, se a sua história gira mais em torno do personagem, provavelmente você vai precisar de um personagem que seja mais elaborado, mais profundo, de repente mais imprevisível. Não é uma regra, porque um personagem de repente mais raso, mais plano, mais previsível pode ser o que você intenciona mostrar na sua história. Ou um personagem até estereotipado. Enfim, a escolha de um personagem mais plano ou mais redondo e etc. vai depender sempre da sua intenção. Não tem bom ou ruim, depende da sua intenção na história. Só que existem algumas coisas que são interessantes de você saber em relação ao seu personagem, independente de você trabalhar esses elementos na história ou não. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo uma espécie de entrevista que você pode fazer com o seu personagem. Esse material veio de um curso que eu fiz, então não fui eu que produzi, ele já veio dessa forma e eu vou passar pra vocês como ele veio. Só que não é necessário que vocês usem exatamente aquela forma, né, aquele padrão. E eu acho que muito mais do que a aparência física desse personagem,
é interessante que você tenha muito claro para você a aparência psicológica. Outra coisa que o pessoal aqui às vezes costuma fazer é usar os 16 tipos de personalidade do Biggs & Meyer, eu acho que é Biggs & Meyer, se não for isso, ou se for também eu coloco aqui embaixo, para dar algumas dicas de como você pode desenvolver um personagem, porque existem algumas características que são comuns em pessoas que têm esse perfil, ou esse outro perfil e esse outro perfil, e você pode buscar algumas inspirações de características psicológicas dentro desses perfis, desses 16 perfis de personalidade que a gente se encaixa. E não quer dizer que o seu personagem na história, num determinado momento, vai falar assim, ah, eu sou um IFTP, por exemplo, que é um dos tipos de personalidade. Ele vai simplesmente agir a partir daquilo que você determinou para ele. Né? Você cria um background para ele, você cria uma infância, você cria gostos e etc. Não para você jogar toda essa informação em cima do leitor, mas para você saber, você, enquanto autor ou autora, saber como que esse personagem vai se comportar em determinadas situações que você coloca esse personagem de acordo com o passado que ele tem, de acordo com a personalidade que ele tem, de acordo com traumas, manias, etc, etc. Aliás, é muito mais interessante dentro da história que vocês não deem toda essa informação. Não passa assim, tipo, nessa lista aqui vocês têm toda a informação que vocês precisam a respeito desse personagem. Boring, chato pra caramba, não é assim que vocês têm que lidar com o personagem de vocês. Vocês têm que saber essas informações, mas vocês só vão dizer o que é pro leitor, o que é essencial ser dito. A maior parte vai ou mostrar-se a partir da forma como o seu personagem se move dentro da trama, ou simplesmente vai ficar do lado de trás, do lado de fora da história, somente guiando os comportamentos desse personagem. Você não sabe todo o background das pessoas que você vê pela rua. Por que o seu leitor precisa saber CPF, RG, tipo de sangue, não sei o que lá, do seu personagem? Não precisa, né? Tem informações que podem ficar para trás, podem ficar escondidas, que surgem somente se for necessário, que podem surgir somente nas ações do personagem, mas são importantes para você que está colocando esse personagem em movimento. Quais são as motivações, quais são os desejos, os anseios, as dúvidas, os medos, etc. Uma outra coisinha a respeito de personagens é tipo, mas de onde que eu tiro inspiração para pensar personagens se os meus personagens sempre acabam parecendo muito comigo? Vamos supor, que é uma coisa recorrente, né? Seus personagens sempre vão ser um pouco você, mas eles não devem ser completamente você. Não deve ser, sei lá, tem 10 pessoas numa história e todas as 10 são você, exatamente você. Algumas dicas. A primeira dica é, tenta pensar em personagens, mesmo que você não use eles na sua história, como um treino, tenta criar personagens que sejam muito diferentes de você. Que sejam mais velhos, ou que sejam do sexo oposto, ou que tenham uma orientação sexual diferente da sua, que tenham outros tipos de conflitos psicológicos, etc. Tenta criar um personagem que seja assim e tenta se colocar no lugar dele. Tenta olhar o mundo a partir do olhar dele, mas assim, de forma neutra, sem julgamento. Né? Sem você começar a criar juízo de valor em torno do que aquele seu personagem pensa e tá fazendo. Não, deixa ele viver, deixa ele ser o que ele é e sente o que ele é. E sente o que seria ser o que ele é. É lógico, você nunca vai alcançar porque você não é. Mas se você se coloca nessa posição amistosa, nessa posição de empatia em relação ao outro, é muito mais fácil depois, quando você tiver que criar um personagem de fato, para uma história, de fato, vai ser muito mais fácil que o seu personagem seja um pouco mais descolado de você, seja um pouco mais independente, ele lá, você aqui. Por mais que ele carregue traços seus, por mais que ele carregue alguma coisa da linguagem que possa ser sua, e até essa questão de linguagem, tipo, essa palavra que eu tô colocando aqui em torno desse personagem, é uma palavra que esse personagem usaria? É uma reflexão que esse personagem faria? Então, esse se colocar no lugar do outro é muito, muito importante na hora de você pensar um personagem. Outra coisa interessante para
criar um personagem é people watching. O que é people watching? É você sentar em algum lugar, pode ser no café, pode ser... Ou não precisa estar sentado, de fato. Você pode estar no mercado, você pode estar no parque. E você prestar atenção nas pessoas que estão em volta. E não só prestar atenção, mas você tentar criar uma história, um passado ou alguma característica em torno daquela pessoa que você está olhando, observando ali. Por exemplo, essa pessoa aqui na fila do mercado, ela fala muito alto. Por que será que ela fala tão alto? Será que a família dela toda fala alto? Ou então, será que ela está acostumada a falar alto porque ela não ouve bem? E aí ela sente que para ser escutada ela precisa falar mais alto? Ou será que, enfim, você vai criando possibilidades e possibilidades? Num determinado momento pode ser que dê um estalo e você fale assim, olha, essa possibilidade é legal para um personagem. Então você olhou uma pessoa que é real, a partir de alguma coisa daquela pessoa, você começou a refletir, a criar, a pensar em possibilidades, explicações, argumentos, enfim. E dali, entre essas coisas todas, tem alguma que te agrada mais, você guarda. Porque esse que você guardou pode te servir mais tarde na hora de você criar um personagem. Eu queria falar mais a respeito de personagem, mas eu não quero me estender nesses vídeos, porque não é para fazer vídeo aula, é para fazer vídeos práticos e rapidinhos para vocês pensarem um pouquinho a respeito da questão do personagem e dos outros elementos e colocarem de alguma forma isso em prática na escrita de vocês. Então esse é o foco. Então não vou me alongar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dúvida a respeito dos personagens e etc., deixa aí aqui embaixo nos comentários, que se for o caso, depois dos vídeos todos, eu junto as perguntas que vocês tiverem e faço um vídeo extra respondendo as perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo da semana que vem é sobre enredo. Espero ver vocês por aqui. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam para acompanhar essa série e os outros vídeos do canal também. E beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau!